dia, meu nome é Rita Almeida, eu sou professora aqui da UERJ e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre intervenções ortodônticas na dentição mista. Essa é minha formação, eu fiz a minha formação aqui na casa, na disciplina de ortodontia, leciono aqui na UERJ e tenho também meu consultório particular. Bom, a dentição decídua é uma fase que dificilmente traz queixas estéticas ou funcionais dos pacientes. E isso já não é uma verdade na fase da dentição mista. E é uma fase que de tão antiestética foi denominada fase do patinho feio, né? Aquela fase que as mães falam, meu filho era lindo e agora nasceram esses dentes enormes que estão horrorosos na criancinha. Bom, quando que vale a pena intervir? Como, né? O que a gente deve fazer nessa fase? Segundo a Associação Americana de Ortodontia, a primeira consulta com um ortodontista deve ocorrer até os 7 anos de idade. Em média, as crianças começam a troca de dente aos 6 anos de idade. Então, em torno disso, a gente deve procurar um ortodontista. Na clínica privada, a gente deve fazer um acompanhamento anual para monitorar o desenvolvimento da dentição e o crescimento da criança. Na rede pública, para ser mais viável, deveria ocorrer um atendimento com o ortodontista pelo menos aos 6, 9 e 12 anos de idade. E isso é visando uma prevenção de maloclusões mais severas na dentição permanente, né? Claro que nem tudo precisa de tratamento. Como eu disse, é normal nessa fase a gente ter uma oclusão antiestética. Então, um caso como esse, que a mãe estava se queixando de diastemas interincisais, né, de projeção dos incisivos, a gente tem que explicar que isso é normal da fase do patinho feio. E ocorre justamente porque os caninos, eles estão erupcionando e eles empurram as raízes dos incisivos para a mesial e aí causam, então, esses espaçamentos. E conforme os caninos vão erupcionando, esses espaços tendem a se fechar espontaneamente, sem nenhum tipo de tratamento. Então, nessa fase, a gente vai buscar ver se a criança tem alguma dessas maloclusões, mordida aberta, mordida cruzada, caninos ectópicos, né? Como nós vamos ver agora nos próximos slides. Quando a gente encontra um paciente com mordida aberta, a gente logo tenta associar algum hábito deletério. O mais comum é que a criança tenha realmente um hábito de espardedo, chupeta, ou como nesse caso, um hábito de interposição lingual, que a gente vê bem aqui na foto, né, a língua aqui aparecendo, causando uma atresia maxilar, mordida cruzada posterior e mordida aberta anterior. O tratamento para esses casos é conversa com o paciente sobre a importância da remoção do hábito e colocar algum tipo de lembrete para ajudar o paciente nesse processo. Aqui eu coloquei um aparelho de Porter para descruzar a mordida posterior, associado a uma grade palatina para o paciente lembrar aonde é a posição correta da língua. Então, isso associado às vezes a um tratamento fonoaudiológico vai permitir que essa mordida se feche espontaneamente. Às vezes, a mordida aberta ela não está associada a hábitos deletérios. Ela pode ser um problema esquelético, como a gente vê aqui essa paciente que está com uma face longa, tendência de crescimento vertical maior do que horizontal. E aí a gente tem uma mordida aberta bem mais acentuada, né? Então, nesse caso, a minha opção foi colocar um aparelho extraoral de Turol, que tem um splint de acrílico na região posterior, fazendo uma intrusão dos dentes posteriores e um giro, então, no sentido anti-horário da mandíbula. Lembrando que o aparelho extraoral, ele deve ser usado apenas no período noturno. Então, a criança não vai para a escola e não vai sofrer bullying por conta disso. E ele é extremamente eficaz. A gente vê aqui a paciente após 1 ano de tratamento, já com a mordida se fechando, e 2 anos depois, a gente vê aqui já uma sobremordida normal. Então, um caso que poderia ter sido ortocirúrgico vai ser agora apenas um alinhamento ortodôntico convencional. Casos de mordida cruzada também precisam ser tratados o mais precocemente possível, porque geralmente as mordidas cruzadas causam desvios da mandíbula para frente ou para o lado. Então, aqui o meu amiguinho, ele tinha uma mordida cruzada na região anterior e posterior, e a gente observa o desvio de linha média, porque ele estava deslocando a mandíbula para o lado esquerdo. Então, eu coloquei aqui novamente um aparelho de Porter com o bracinho aqui estendido até o incisivo, de forma que a ativação primeiro descruzou aqui o incisivo e depois descruzou a região posterior. Então, após 6 meses de tratamento, que é o tempo necessário para a contenção dos expansores maxilares, a gente observa uma simetria de face, linhas médias agora praticamente coincidentes e a mordida descruzada.
Claro que, embora a fase da dentição mista seja realmente antiestética, alguns casos realmente são muito severos. Essa menina estava com problemas na escola, ela não queria sorrir por causa da estética do sorriso dela. Então, nesses casos, a gente realmente precisa intervir. Mas, para isso, a gente precisa ver a posição dos caninos. A gente vê aqui uma atresia maxilar, uma discrepância de espaço severa e um apinhamento realmente muito significativo. Então, a gente observa na panorâmica como estão os caninos da paciente. Se os caninos estiverem bem posicionados lateralmente aos incisivos laterais, a gente pode optar por fazer um tratamento 4x2, como é aqui o caso da minha amiguinha. Então, tá aqui ela, após a expansão, aparelho posicionado, tá? Melhora no alinhamento e ao final da primeira fase. A gente remove esse aparelho o mais rápido possível, sem se preocupar com torques e requintes de finalização, porque a gente sabe que ela vai passar por uma segunda fase de tratamento no futuro. Então, tá aqui a radiografia de acompanhamento. Quando ela trocar toda a dentição, a gente vai se preocupar com outros problemas, como, por exemplo, a genesia aqui de um pré-molar inferior. Bom, algumas curiosidades. Crianças submetidas à expansão maxilar, elas apresentam também melhora na apneia do sono. Essa meta-análise de 2017 mostrou que realmente essas crianças tiveram uma melhora no índice de apneia e hipopneia após expansão maxilar. Uma outra curiosidade é que a expansão maxilar ela tem efeito positivo no tratamento de enurese noturna. Esse trabalho mostrou que 34 pacientes que não respondiam bem a tratamento com antianuréticos, após a expansão maxilar, 60% relataram cura. E isso está associado a melhora no volume aéreo nasal após tratamento. Então, outras indicações do tratamento com expansão maxilar nessa fase. Os caninos também são fatores que a gente precisa acompanhar na troca da dentição, são os dentes mais comumente impactados. Esse paciente procurou o consultório porque ele estava com apinhamento anterior e ele queria resolver esse apinhamento antiestético. E quando a gente viu a panorâmica, os caninos estavam muito mal posicionados com a cúspide próxima ao ápice dos incisivos laterais. Então, foi explicado que não dava para alinhar esses incisivos com os caninos posicionados dessa forma, a gente poderia causar impacção dos caninos. Então, o que a gente fez? Primeiro, extração dos caninos descidos. Segundo Juricurol, a erupção acontece mais espontaneamente nos dentes em que a gente faz a extração dos caninos descidos, 69% comparado a 39% em casos que não fizeram a extração. Então, está aqui o paciente com caninos descidos extraídos. O lado esquerdo já melhorou seu eixo eruptivo, o direito ainda não. Além disso, ele estava usando um aparelho extraoral para distalizar os molares. E aí, como o direito ainda não tinha melhorado, a gente optou por fazer uma expansão maxilar, que, segundo esse artigo, também resulta na melhora do eixo de erupção de caninos ectópicos. Então, está aqui o nosso paciente após expansão. Repare que já teve todo o seu apinhamento dissolvido, só com a expansão verdadeira da maxila. E a gente observa aqui melhora no eixo eruptivo do canino direito e esquerdo. E agora a gente pode simplesmente acompanhar a troca da dentição mais tranquilamente. Nessa fase, a gente também vai observar se o paciente tem uma discrepância negativa bastante acentuada. A gente tem algumas formas de ganhar espaço, como a gente viu, expansão, projeção, distalização. E ainda temos casos que a gente faz extrações de dentes, realmente. Algumas pessoas acham que a ortodontia não faz mais extrações, a gente faz sim. Essa menina, quando veio para tratamento, ela tinha um perfil levemente convexo. Com 9 anos, ela estava já com os pré-molares erupcionando, ela estava com uma fase adiantada da dentição e não tinha espaço nenhum para erupção de caninos. Então, como eu não queria projetar incisivos, não queria piorar o perfil, eu fiz a extração de 4 pré-molares e permiti que os caninos erupcionassem espontaneamente, sem nenhum tratamento. Então, aqui está a melhora no perfil e aqui os caninos erupcionando com um arco bem mais harmônico. No inferior ainda assim tinha um pouco de apinhamento, mas agora o tratamento ortodôntico corretivo vai ser muito mais rápido do que seria com todos os elementos dentários apinhados ou com até impactados, né, pela falta de espaço. A gente vai observar também se a gente tem algum crescimento desarmônico.
É comum nessa fase as crianças apresentarem um crescimento do tipo classe 2 e Profit fez um trabalho muito bonito, um trabalho prospectivo com 166 pacientes, em que ele comparou o tratamento com o aparelho extraoral, o aparelho funcional e um grupo que fez apenas o tratamento na segunda fase. E ele viu que o resultado final dos casos que fizeram 2 fases e os que fizeram apenas uma fase na dentição permanente foi semelhante. E ele viu também que o tempo de tratamento foi maior no tratamento que teve 2 fases, claro, mas que ele também teve cirurgia ortognática indicada com maior frequência no grupo controle, tá? Então, casos mais severos que precisariam talvez de cirurgia ortognática foram beneficiados por uma primeira fase de tratamento. Além disso, a gente tem uma maior chance de trauma em pacientes que têm overjet e overbite acentuados, né? E aí isso fica evidente, por exemplo, nesse caso, um caso bastante severo, esses dentes, a paciente não conseguia fazer um selamento labial passivo, né? Esses dentes estão correndo risco de vida, né? Correndo risco de trauma, então eu optei por fazer um tratamento em 2 fases. Então a gente vê aqui o overjet extremamente acentuado, isso fica ainda mais evidente aqui na nossa cefalométrica, que a gente vê um overjet de mais de 10 milímetros. Eu coloquei então um aparelho extraoral de Turol e após 1 ano de tratamento, a minha paciente já tinha selamento labial passivo, já não tinha tanto risco de vida nos incisivos e a gente vê aqui a redução do overjet, relação posterior de superclasse 1 e aqui a comparação do antes e depois de 1 ano de tratamento, mostrando quão eficaz foi o nosso aparelho extraoral. Aqui ela ao final do tratamento, com um bom perfil, um bom engrenamento, né, algumas encenões, mas uma boa oclusão. E a gente pode ter também um crescimento desarmônico do tipo classe 3, né, em que o paciente tem a mandíbula crescendo mais rápido do que a maxila, mais do que o normal. E aí a gente vai depender realmente do padrão genético do paciente. Se a mandíbula crescer demais, a gente não vai ter como camuflar isso. Porque o que a gente faz nessa fase é usar uma máscara facial para tracionar a maxila para frente e fazer um giro no sentido horário da mandíbula, levando aquele vetor de crescimento mais horizontal num sentido mais vertical. Então, tudo vai depender do quanto essa mandíbula vai crescer. Esse caso, por exemplo, quando veio ao consultório, ele tinha um perfil côncavo, mordida cruzada anterior e posterior, e o prognóstico melhorava quando a gente manipulava a mandíbula do paciente e via que ele mordia de topo e depois desviava para frente, né, mostrando que ele não era tão classe 3 assim. Foi colocada uma máscara facial e aqui, após alguns meses de tratamento, a gente já tem melhora no perfil. Mordida descruzada, foi colocado o expansor também para descruzar a mordida posterior, os ganchos em que ele prende a máscara facial. E essa máscara vai ser mantida até que a gente tenha um overjet positivo considerável, tá? Então, esses são os fatores que a gente vê nessa fase, na dentição mista. A gente tem que ter em mente que só se cresce durante um pequeno período da vida. É nesse período que a gente pode fazer alterações dentárias e esqueléticas. É o período mais rico de todos para o tratamento ortodôntico. Então, não é hora de se preocupar em colocar um aparelho mais estético, o aparelho da moda, ou aparelho que não apareça, porque ele vai fazer alterações apenas dentárias e não vai fazer alterações esqueléticas que a criança precisa para aproveitar ao máximo esse crescimento. Hoje a gente pode fazer tratamento ortodôntico até os 80 anos de idade, se possível, mas cheio de limitações, porque a gente não tem o que é mais importante, que é o crescimento. Então, a medicina só tem conseguido espichar o fim da vida, mas a magia mora no começo. É aí que a gente consegue alterações de verdade na nossa criança, tá? Então, muito obrigada pela atenção. Aqui está meu e-mail, o Instagram, estou à disposição para qualquer dúvida que possam ter.